Olá, bom dia, shalom, shalom a todos. Eu quero fazer uma consideração hoje sobre o entendimento, a visão que nós da Caminho do Rei temos sobre o capítulo 12 do livro de Revelação, Apocalipse. O tema deste capítulo é a visão da mulher. E ali vai descrever sobre o dragão e tudo que aconteceu. E gostaria de fazer um apanhado, de mostrar, levar para vocês a visão que nós temos, o que nós entendemos deste capítulo. Então diz o seguinte: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob seus pés e sobre sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo que nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cedro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para de junto de Deus e de junto do seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, em que fosse alimentada por 1260 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais lugar para eles nos céus. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo e Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, e a autoridade do seu Cordeiro, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós, o que neles residis. Mas ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o restante dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Cristo Jesus. Pois bem, esse capítulo 12 do livro de Revelação Apocalipse, ele tem várias partes. Então, eu vou explicar
uma parcela e farei outros vídeos explicando outras parcelas. Quando aqui se refere à mulher, essa mulher que aqui se refere, ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido espiritual e o sentido material. O sentido espiritual é a formação da igreja, da congregação celestial, dos que adoram e dos que servem a Javé o Eterno. Satanás, então, ele tentou dizimar essa congregação celestial com suas ideias, com suas metodologias, e houve grande acusação nos céus. Houve um transtorno muito grande durante muito tempo nos céus, porque ele acusava os seus irmãos, outros anjos, querubins, serafins, arcanjo, diante de Deus. Ele levantava questões e ele perseguia essa comunidade que tinha uma unicidade de pensamento. Então o que acontece? Quando essa mulher apareceu, que foi a junção, a existência dessa congregação celestial, então ele tentou acabar com ela. E diz que ele foi como um sinal, depois do aparecimento da igreja celestial, ele apareceu e com sua cauda ele arrastou 1/3 desses que tinham tomado posição do lado do Eterno, e arrastou para o lado dele, fez acreditar de alguma forma. Ele criou-se uma lógica que se tornou muito verdadeira, de forma que alguns acompanharam ele nessa revolução, nessa revolta. Aí diz que ele se posicionou, porque a mulher ia dar à luz um varão. Quando nós vamos lá em Gênesis, no livro do Gênesis, ali diz que o Eterno, no capítulo 3, ele está fazendo uma promessa do Messias, daquele que viria, do Salvador, quando ele disse: por inimizade entre ti e a mulher. Esse ti que ele está falando aqui é o dragão, a serpente original, e a mulher é a igreja celestial. Entre o teu descendente, que é o anticristo, e o seu descendente, no caso da mulher, que daria luz ao Cordeiro, a Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele se posicionou diante da igreja celestial, de onde surgiria tudo, porque o testemunho viria para a terra, e a partir dali se criaria também a igreja na terra. E ele tentou de várias formas, e a igreja sofreu. Tanto a igreja no céu sofreu no princípio. Só cessou-se a turbulência lá quando Miguel e os seus anjos batalharam, entraram em guerra contra Satanás e seus anjos. E ele não suportou, não resistiu, não se achou lugar mais para ele nos céus. Em todo lugar que ele ia, lá estava Miguel e seus anjos batalhando. E expulsaram eles para a terra. Aí foi-se clamado que no céu sim houve paz, houve harmonia, porque aquele que acusava os irmãos foram lançados fora, tanto o seu líder quanto todos os que seguiam a ele. Porém, esse grito de júbilo foi também seguido de um grande ai, quando disse: ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, tendo grande ira e sabendo que também não vai se achar lugar para ele aqui, porque ele tem um curto período de tempo. Aí diz que ele começou a perseguir a mulher para que não se propagasse, para que não crescesse, para que não se tornasse um movimento poderoso também na terra. Quando a Bíblia descreve a terra, o mundo, está falando de pessoas. E aqui diz que quando ele tentou sufocar o aparecimento da igreja na terra,
a terra engoliu tudo que ele lançou, que foi uma enxurrada, uma água de sujeira, para sufocar, para deixar afogar o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa nova. Só que aqueles que aceitaram foram como se a terra abrisse e sugasse toda essa água suja, acabasse com isso, de modo que deu fôlego para que a igreja na terra tivesse um impulso, crescesse. E aí diz que ele foi vencido, olha que interessante, que ele foi vencido quando Jesus Cristo foi suspendido no madeiro por todos nós, levando assim as nossas chagas, as nossas deficiências, os nossos pecados. Ali ele perdeu, porque antes ele tinha do que acusar e não tinha quem nos remisse. Só que quando Jesus Cristo passou por esse crivo do madeiro, ele nos resgatou do pecado. Ele tirou aquela carta na manga que o inimigo teria para nos acusar diante de Deus. E aí é que é interessante o propagar do evangelho, das boas novas, porque esta mulher é a igreja de Deus. O início dela foi nos céus. Só que ela hoje habita na terra, no mundo, no coração daqueles que realmente têm sincero apreço pelo Eterno, que busca Ele com verdade, veracidade, temor e tremor, e que tem uma perspectiva de vida. Porém, nós devemos estar atentos a todos esses sinais, para entendermos quais são as artimanhas que Satanás ele tem usado, tem se feito usar hoje para tentar derrubar o povo de Deus. Então o que eu quero dizer para você é que você tem que se preocupar, se aprofundar mais nas Escrituras Sagradas, buscar conhecer mais a formação da igreja verdadeira, a formação dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros messiânicos, aqueles que realmente têm objetivo e que o único objetivo é honrar o nome do Eterno, Javé, como diz na oração que o próprio Jesus ensinou, santificar o nome de Deus primeiramente acima de todas as coisas. E propagar essa boa nova e descobrir como nos revestir da armadura do Deus vivo para suportar as tentações do diabo, porque ele está enfurecido, porque ele tem um curto período de tempo. Então, de todas as formas, ele tenta nos engolir, ele tenta tragar nós, tirar nós do foco, do caminho da verdade. Assim como a salvação se realizou no céu, pelo poder do nosso Deus e pelo poder do sangue do Messias, também aqui na terra será feito da mesma forma. Será limpo, será restaurado. Ele também será expulso e exterminado da terra. E nós precisamos fazer a nossa parte para mover o Eterno a fazer isso por nós. E eu tomei este capítulo 12 do livro de Apocalipse, Revelação, para falar, porque a forma em que ele passa essa boa nova, esse evangelho, muitas das pessoas, eu vejo as pessoas dizer que têm medo de ler o livro do Apocalipse, das revelações. Eu tenho medo do que fala ali. Na verdade, o que precisamos é apenas do Espírito Santo de Deus. É lermos e orar e raciocinarmos. E deixar o Espírito de Deus nos guiar para a verdade. Aqui usa uma metodologia alegórica. Porém, não tem tanto misticismo como as pessoas querem colocar. Quando fala dos bichos, quando fala das feras, das coisas. Devemos ter a sabedoria do Espírito Santo de Deus. E tenho eu o dever, como estudante da palavra, de levar até vocês a minha pequena parcela de contribuição para ajudar vocês a entender, a ver de uma forma clara e da forma correta de se ver o livro de Revelação Apocalipse. Tá bom? Eu espero que esta palavra entre no teu coração, entre na tua mente, faça você ter um despertar diferente para Deus,
abrir os teus olhos para algo novo e que tudo que nós precisamos saber, desde a fundação do mundo até também o renovo de tudo, onde tudo será refeito, tudo será restaurado, está já contido na Bíblia. Precisamos apenas de pessoas do bem, de pessoas espiritualmente fortes para nos ajudar. Todos nós precisamos. Até o mais sábio de nós precisamos. E tem alguém que sempre nós consideramos mais sábio, mais preparado que nós, que é o nosso porto seguro. Então eu espero que esta palavra, esta explicação consiga levar até você um despertar novo sobre as coisas de Deus, o momento em que vivemos, o limiar do advento de Cristo, e que nós precisamos tomar posição e estar preparados, porque quando Ele voltar, seremos guardados, aqueles que fomos firmes e fiéis até o fim. Amém? Um bom sábado para vocês. Shalom, shalom.